Na parte 8, vamos dar continuidade lá nos princípios e procedimentos para líquidos e produtos inflamáveis, ou seja, os princípios de segurança. Quanto aos produtos e líquidos inflamáveis, é fundamental que ocorra os seguintes procedimentos. De modo coletivo, manter afastado do calor, faíscas e chamas, armazenar em local fresco e de baixa temperatura, em local bem ventilado, ou seja, seco, afastado de fontes de calor e ignição. Quando em uso, não fumar, beber ou comer. Não usar um local sem ventilação adequada. Usar meios de contenção a fim de não contaminar o ambiente. Não permitir o contato do produto com copos d'água. Essas medidas são princípios e procedimentos na utilização, no manuseio, no contato com líquidos e produtos inflamáveis. Já no meio individual, a utilização de EPIs apropriados, tá? Como proteção respiratória com filtro contra vapores /névoas, luvas de proteção de PVC, borracha nitrílica ou natural, óculos de proteção contra respingos. Jamais aspirar a poeira, o vapor ou névoa dos produtos. Evitar contato com o olho e com a pele. Tá? Isso aí são as medidas de segurança individual através da utilização dos EPIs. Aqui fica uma dica que os produtos químicos ele possui uma ficha, né, chamada FISPIC. E essa ficha ela traz toda a descrição e as medidas de segurança de determinada substância. Então vale aqui a consulta. Riscos envolvendo o manuseio de produtos inflamáveis. Dentre os riscos apresentados no manuseio de produtos inflamáveis, podemos citar eletricidade estática. O que é a eletricidade estática? A eletricidade estática é um dos acidentes de origem elétrica relacionados ao choque elétrico, né? E existem os 3 tipos de choque elétrico. Existem o choque dinâmico, tá? Existem o choque por meio de tensões de contatos perigosas, que podem causar tensões de passo e tensões de toque, tá? Onde há uma diferença de potencial, né, ocasionado por uma tensão de contato perigosa, tá? Onde o indivíduo tem contato com um potencial e a outra parte do seu corpo com um outro potencial, havendo uma diferença de potencial e ocorrendo o choque elétrico. E o terceiro tipo de choque é o da eletricidade estática, onde em determinado local, seja uma maçaneta de uma porta, seja num compartimento metálico, como um tanque de combustível, a carcaça de um carro, ele pode haver uma concentração de cargas elétricas. Lembra na nossa época de escola? Tínhamos a feira de ciências, onde fazíamos experimentos, tínhamos prótons, os nêutrons, os elétrons, isso tudo formavam as cargas elétricas que originam a eletricidade. Então essa eletricidade é a eletricidade estática. Ela pode vir a causar mortes, dependendo da concentração. Existem regiões que há mais concentrações. Então, quem de vocês nunca sofreu um leve beliscão ao tocar numa maçaneta, um trinco metálico, né? Então ali há uma concentração do seu corpo
e do material de cargas elétricas. Um outro exemplo, quem já deu manutenção em computadores, né, abriu lá a CPU e vai interagir com os componentes ali, o hardware do computador, como a placa-mãe, como um HD, memórias, enfim. Os especialistas, os técnicos realmente de informática que dão manutenção em hardwares, eles recomendam, utilizam luvas antiestáticas, né, e até mesmo pulseiras para descarregar essa carga estática, para que no momento do manuseio nos componentes internos do computador não haja queima da eletricidade estática. Então, nos postos de combustíveis há essa preocupação, apesar de no dia a dia a gente não observar, existem umas plaquinhas bem tímidas ali, escondidas: desligue o veículo, não fume nas proximidades, porque ali eu já tenho uma concentração de oxigênio que está no ar. Eu tenho uma substância ali dos tanques, vindo das bombas, da mangueira. Então, para mim, só falta a ignição. Tá? Então, essa ignição pode vir do celular. Não é recomendado que se utilize o celular naquelas proximidades. O carro seja desligado, né, para evitar centelhas ou falhas que possam ocasionar a eletricidade estática e a explosão, como já vimos em diversos vídeos aí que circulam nos WhatsApps da vida, e etc. e tal. Os riscos da eletricidade estática, uma das fontes de ignição em áreas classificadas, são: apesar de um fenômeno conhecido há muito tempo, né, ainda é pouco compreendido, tendo em vista seus riscos em ambientes sujeitos a gases inflamáveis e pós-combustíveis. Né? Então, a IEC está elaborando uma especificação técnica para definir os requisitos de segurança a serem observados na etapa do projeto de instalações em áreas classificadas. Né? Então, a harmonização com os requisitos para mangueiras de materiais isolantes, expressos na norma ISSO 8031, tá? Com a 284, com a 1813, com a 9563, né? E a inclusão sobre a fisiologia dos choques elétricos. Aqui eu deixo uma sugestão para um livro chamado Choque Elétrico, do autor Geraldo Kinderman. Esse livro é excelente porque ele leva em consideração a fisiologia dos choques elétricos voltados para a medicina. Né? Então é feita uma analogia no qual a gente entende os sintomas do corpo do indivíduo na ocorrência da circulação de uma corrente elétrica no corpo. Né? Então fica aqui a dica, é um livro até um pouco complicado de você encontrar, tá? É um livro antigo, capa vermelha, né? Mas é interessante o estudo dele. Então, os principais documentos da NR20 para essas empresas é o projeto, os procedimentos operacionais, o plano de inspeção e manutenção, a análise de riscos, o plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões, né? Os certificados de capacitação dos trabalhadores, a análise de acidentes, o plano de resposta a emergências. Tá? Quanto ao plano de resposta de emergência, o que é esse plano? Então, ele deve ser elaborado e implementado, tá? Com as ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos inflamáveis. Né? A gente havia citado que esse plano ele consta dentro do prontuário, tá? É um dos itens do prontuário da NR20, e tem todo um passo a passo de como é que o trabalhador específico, aí, responsável por esse prontuário, esse plano, irá tratar essa
essa emergência, tá? Então, o que deve constar nesse plano, tá? O nome e função do responsável técnico pela elaboração e revisão do plano, pelo gerenciamento, coordenação e implementação do plano, a designação dos integrantes da equipe de emergência, tá? Ou seja, similar à brigada de incêndio. Quem é o responsável por essa brigada de incêndio aqui? E analogamente aqui, quem são os responsáveis pelo plano? Estabelecimento de possíveis cenários de emergência com base na análise de risco, tá? Descrição dos recursos necessários para a resposta a cada cenário, descrição dos meios de comunicação, tá? Então, esse foi a parte 8 do treinamento. Vamos avançando para a parte 9 na próxima etapa.